No panteão grego, o amor não é uma força gentil. Ele não é poesia suave, nem promessa de felicidade eterna. Ele é uma corrente invisível que domina mentes, arrasta reinos e transforma desejo em destruição. O culto de Afrodite não era apenas devoção à beleza. Era a adoração de uma força primitiva, instável e perigosamente irresistível. Seus templos, construídos em mármore branco voltado para o mar, estavam sempre perfumados com mirra, rosas esmagadas e incenso oriental. Sacerdotisas caminhavam entre colunas adornadas com estátuas de amantes entrelaçados. Mas por trás dessa estética de prazer divino, existia uma verdade menos confortável. Afrodite não governava apenas o amor. Ela governava o desejo incontrolável. E desejo, quando tocado pelo poder de uma deusa, raramente termina em felicidade. Seu nascimento já carregava essa contradição. Quando Cronos atacou seu pai Uranus, o céu foi rasgado pela violência primordial. A lâmina do Titã caiu. Carne divina tocou o oceano. O mar começou a ferver. Espuma branca se acumulou nas ondas, misturada com sangue e poder antigo. Dessa espuma surgiu uma figura, uma mulher perfeita, Afrodite. Seu primeiro passo foi sobre a superfície do mar. Seu corpo brilhava com a luz do amanhecer. Os ventos se curvaram, as horas a vestiram, e até os deuses, acostumados à própria grandeza, ficaram em silêncio. Havia algo profundamente irônico em sua origem. A deusa do amor não nasceu de um beijo. Ela nasceu de um ato de violência cósmica. Quando Afrodite chegou ao Olimpo, o equilíbrio divino foi perturbado imediatamente. A beleza absoluta não é apenas admirada, ela é desejada. E o desejo entre deuses é tão perigoso quanto entre mortais. Para evitar disputas, Zeus tomou uma decisão estratégica. Ele casou Afrodite com Hefesto, o deus ferreiro, o único entre os olímpicos marcado pela imperfeição física. Coxo, de aparência rude, sempre coberto pela fuligem da forja. Era um casamento político, uma tentativa de neutralizar o caos que a beleza da deusa provocava. Mas o desejo não obedece lógica. Afrodite encontrou sua verdadeira atração em outro deus, Ares. Ares não era belo como Apolo, nem sábio como Atena. Ele era brutal. O cheiro constante de sangue, ferro e suor de batalha o acompanhava. Mas era justamente essa natureza selvagem que atraía Afrodite. Os dois se encontravam em segredo, no silêncio da noite olímpica. Mas segredos no Olimpo raramente sobrevivem por muito tempo. Hefesto descobriu, e diferente de Ares, o ferreiro não lutava com espadas. Ele lutava com engenhosidade. Durante dias, ele trabalhou em sua forja. Criou uma rede invisível, feita de fios de ouro indestrutível. Uma armadilha delicada o suficiente para passar despercebida, mas forte o bastante para prender deuses. Quando Afrodite e Ares se deitaram juntos novamente, a armadilha caiu. Eles ficaram presos, expostos, imóveis. Hefesto então chamou todos os deuses do Olimpo. O salão ecoou com risadas. Ares, o deus da guerra, capturado como um animal. Afrodite, a deusa do desejo, exibida como prova viva de infidelidade divina. Mas o episódio não destruiu seu poder. Pelo contrário, ele provou algo fundamental. Mesmo humilhada diante dos deuses, Afrodite ainda controlava a força que todos temiam admitir, o desejo. Quando uma princesa mortal chamada Psique começou a receber adoração semelhante à sua, Afrodite viu nisso uma ameaça. Psique era bela, tão bela que peregrinos abandonaram os templos da deusa para contemplar a mortal. Para Afrodite, isso era mais do que vaidade ferida. Era um desafio à ordem divina. A deusa ordenou a seu filho Eros: vá até essa mortal. Faça com que ela se apaixone pela criatura mais desprezível que existir. Destrua a vida dessa garota. Qual foi o crime de Psique? Não foi arrogância, não foi provocação. Ela simplesmente existia. Eros voou até Psique pronto para cumprir a ordem. Mas quando a viu, se apaixonou. E em vez de destruí-la, a protegeu.
porque o próprio Deus do amor caiu vítima da arma que empunhava. A resposta de Afrodite foi implacável. Psique não seria morta, seria quebrada. A deusa impôs tarefas impossíveis: separar montanhas de grãos misturados, buscar lã dourada de carneiros assassinos e, finalmente, descer ao submundo e voltar viva com um frasco contendo a beleza de Perséfone. Cada tarefa era desenhada não apenas para matar a mortal, mas para provar um princípio fundamental da mentalidade divina. Mortais não devem rivalizar com deuses. Psique chegou até o trono de Perséfone e voltou com a caixinha, que nunca deveria ter sido aberta. Talvez o castigo mais cruel associado a Afrodite tenha sido de Hipólito. Diferente de outros homens, Hipólito desprezava o amor. Ele era devoto apenas de Ártemis. Para Afrodite, essa rejeição não era simples preferência, era uma afronta direta ao seu domínio. Então ela criou uma tragédia perfeita. Ela fez Fedra, madrasta de Hipólito, se apaixonar perdidamente por ele. O desejo se tornou obsessão. A obsessão virou vergonha. E a vergonha terminou em suicídio. Mas antes de morrer, Fedra deixou uma acusação. Hipólito foi condenado pelo próprio pai e morreu arrastado por seus cavalos quando um monstro marinho, enviado por Poseidon, emergiu do oceano. Tudo porque ele ousou rejeitar o amor. Mas nenhuma tragédia associada a Afrodite superou aquela que destruiu uma civilização inteira: a Guerra de Troia. Durante o julgamento do príncipe Paris, 3 deusas disputaram o título de mais bela: Hera, Atena e Afrodite. Cada uma ofereceu um prêmio diferente. Afrodite ofereceu o prêmio mais poderoso de todos: o amor da mulher mais bela do mundo, Helena de Troia. Paris a aceitou, mas Helena já era casada. Quando ele a levou para Troia, o mundo entrou em guerra. Durante 10 anos, heróis morreram, cidades queimaram, reinos foram destruídos. E tudo começou com uma promessa feita pela deusa do amor. Havia também o caso de Mira, uma jovem que ousou desafiar as fronteiras do sagrado. Seus pais a proclamaram mais bela que a própria Afrodite, palavras que nenhum mortal deveria pronunciar diante dos deuses. Afrodite não perdoou, jamais perdoou, e o destino de Mira se tornou um dos mais sombrios de toda a mitologia grega. A mitologia grega raramente apresenta o amor como algo puro. Ele é obsessão, ele é manipulação, ele é poder, porque quando o desejo domina a razão, honra e política, civilizações inteiras podem cair. Afrodite não era apenas a deusa da beleza. Ela era a personificação da força que move o mundo e o destrói. Se você quer continuar explorando as verdades sombrias da mitologia, onde deuses não são heróis e os mitos revelam sua face mais brutal, inscreva-se agora. Aqui nós desenterramos as histórias que o tempo tentou suavizar, porque no mundo antigo, os deuses não eram símbolos de virtude. Eles eram forças da natureza, e entre todas essas forças, talvez nenhuma tenha sido tão perigosa quanto o amor. Afrodite olha para o horizonte, o mar ao fundo, o templo em ruínas. A deusa que nasceu do sangue e do caos ainda domina, ainda decide, ainda destrói, porque o amor, na visão dos gregos antigos, nunca foi inocente e talvez nunca devesse ser.